Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma excelente quinta-feira, excelente tarde, né? Para estudar, para ouvir a palavra de Deus, ouvir um louvor. Hoje escolhi uma passagem aqui que fala de Jesus e o homem rico. Nós já estudamos essa passagem, mas vou aproveitá-la novamente para o assunto de hoje, né? Falando sobre ser fiel, né? Os desafios de ser fiel a Deus. Amém? Então, lá no livro de Lucas, capítulo 18, vamos ler do versículo 18, 18. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, que é o que vai bastar aqui para nós conversarmos então sobre fidelidade, sobre ser fiel a Deus, sobre os desafios de ser fiel a Deus, né? Uma conversa aí bem em cima de um texto bíblico, em cima de outras citações bíblicas ali também que nós vamos citar, tá bom? Então vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquire pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, né, irmãos? Esta é uma característica do caráter de Deus, a fidelidade. Ele é um Deus fiel. Amém? Amém. Isso está na palavra de Deus. Então vamos orar, vamos consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, consagramos este momento, Senhor, de leitura da Tua palavra, de ensinamento. Que o Senhor venha nos abençoar, a edificar por meio da Tua palavra cada vida que aqui está conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre o entendimento deles, Pai, para eles compreender o que é ser fiel a Ti, Senhor. O que é ser fiel aos Teus mandamentos, aos Teus princípios, andar em obediência, crer em Jesus, crer na Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Pai, ser
fiel e não descrente de tudo que o Senhor tem nos ensinado no nosso relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa fé venha a ser edificada nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Irmãos, eis aí um assunto bem complexo, né, da gente falar sempre, né? Que a gente falar de fidelidade, de ser fiel, né? Sempre gosto de dizer que a gente tem que meditar na palavra, que a gente tem que orar, que a gente tem que ir para a igreja, né? Que a gente tem que evitar as tentações. São inúmeras coisas, né? Que a gente sempre tá falando aqui na live, né? Porque o relacionamento com Deus, ele não é fácil para nenhum cristão. São coisas que nós temos que confessar a nossa fé em Cristo Jesus todos os dias, né? Todos os dias nós temos que ir para o nosso quarto, orarmos, falarmos com Deus, nos relacionarmos realmente, conhecermos Ele. Isso é um relacionamento, é passo a passo, né? É diariamente, é todos os dias, né? Todos os dias nós temos que nos manter firme, né? Por que coloquei os desafios de ser fiel a Deus? Porque é um desafio, são desafios, né? E hoje, através desse texto que eu escolhi aqui, Jesus e o Homem Rico, nós vamos ver nesse texto, claramente vou falar o que eu visualizei assim em cima do texto, né? Então, eu vou ler o texto primeiro para depois e depois nós vamos falar sobre isso, para ficar mais claro para vocês. Vamos ler o texto. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, nós vimos que aqui, né, este jovem, Jesus perguntou a ele se ele estava cumprindo, né, se ele estava conhecendo, se ele conhecia os mandamentos, lá no versículo 20, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, se ele estava honrando o pai e a mãe. E ele responde para Jesus que sim, ele tem obedecido desde a minha adolescência. Mas Jesus diz para ele: ainda te falta alguma coisa. E ele quis saber o que era isso que faltava para ele, né? E Jesus disse para ele: vai e dá aos pobres tudo que tu tem, né? E me siga. Só que ele, ouvindo isso, ele ficou muito triste, né? E Jesus disse: de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E nessa passagem eu entendi que esse jovem, ele ficou triste e passou pela cabeça dele, né? Eu guardo os mandamentos, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, tô lendo a Bíblia, tô indo na igreja, tô fazendo tudo certo, né? Mas Jesus Cristo disse para ele: vai e dá aos pobres, né? Jesus pediu algo para ele que para ele era difícil ele fazer. E talvez tenha passado pela mente dele: como é que eu vou dar tudo que eu tenho e ficar sem nada? E seguir Jesus, será que Jesus vai ter condições de me sustentar? Né? Olha onde foram os pensamentos dele. Então, ele acabou agindo como um infiel, por desacreditar que Jesus Cristo pudesse suprir as necessidades dele. Se eu ler o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é meu pastor e que nada vai me faltar, né? Então, ele
estava crendo, né? Ah, Deus é bom, né? E ele crendo que Jesus era bom. Jesus disse para ele: não, bom é meu Pai, bom é Deus, né? Jesus ali falando para ele. Então, falar de ser fiel, irmãos, né? Muitas vezes, quando nós desconfiamos da fidelidade de Deus, nós estamos prestes a dar um passo e a sermos infiel. Este jovem aqui, ele não recebeu com bons olhos essa direção, esse conselho que Jesus deu a ele. E ele desobedeceu, ele não quis, né, dar. Por quê? Porque ele desconfiou que Jesus poderia prover tudo novamente para ele, ou providenciar para ele as coisas que ele ia necessitar enquanto ele estivesse caminhando com Jesus, né? Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô obedecendo a minha mãe, mas, né? Ele saiu da vontade de Cristo, porque a vontade de Cristo ali era que ele deixasse tudo com os pobres e que viesse a segui-lo. E ele se sentiu em condições de não obedecer, ele não se sentiu seguro de fazer isso. E porque muitas vezes Deus nos dá direções, Deus nos pede coisas e nós não conseguimos. Porque isso vem de encontro ao nosso desejo, à nossa vontade, né? Em prol da vontade de Deus. Então, porque muitas vezes nós estamos passando por situações que são difíceis e nós temos dificuldade em nos manter fiéis, né? Porque eu posso ler a palavra, conhecer todos os princípios da Bíblia, posso saber que dizimar é um princípio bíblico, mas eu não dizimo, eu estou sendo infiel, né? Se eu tenho dificuldade em entender que o meu trabalho foi Deus que me deu, logo, às vezes eu penso, eu trabalho porque eu tenho saúde, eu tenho força, eu sou jovem, mas não, Deus provê para mim o meu trabalho também, né? Então, se Deus proveu para mim o meu trabalho, proveu a minha renda, eu vou dizimar em agradecimento, em ato de adoração, porque Deus ele é bom, ele provê para mim o meu trabalho, Deus ele me dá saúde, né? Então o nosso Deus ele é um Deus provedor. E talvez por ele pensar que Jesus não ia ajudá-lo, que Jesus não ia ser o seu Senhor, não ia ser provedor na vida dele, por isso que ele não deu o dinheiro dele aos pobres, né? Tava ali apegado àquela riqueza, apegado, né, àquilo que ele tinha. Então, muitas vezes nas nossas vidas nós somos infiéis porque nós acreditamos que Deus ele não vai nos abençoar. Mas Deus ele é um Deus abençoador e a bênção dele abrange e, né, pega todas as áreas da nossa vida. Nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, né? Então, falar de dízimo, porque dízimo é um princípio. Se eu não dizimo, eu estou sendo infiel. Falar de cuidado à família, eu tenho que cuidar da minha família, né? 1 Timóteo 5,8 vai nos dizer que o cuidado, aqueles que não cuidam dos parentes e não cuidam da família, é aquele que negou a fé, e esse é pior que o descrente. Então, eu estou negando a minha fé, eu não estou crendo em Deus, crendo que Deus ele é um Deus fiel, que Deus ele é um Deus que cura, que Deus ele é um Deus que dá livramento, que Deus ele é um Deus que é fiel, que ele vai prover para mim o meu trabalho, o meu sustento, né? Então, quando nós desconfiamos que Deus ele não vai nos abençoar numa área ou que Deus ele não vai prover para nós tendemos a sermos infiéis, né? Mas Deus ele é fiel, né? Veja a relação de obediência e fé e crer naquele Deus que nós estamos servindo, até mesmo na questão do servir, né? Nós servimos a Deus, procuramos nos comportar como a Bíblia diz, todo cristão ele tem ter um comportamento, ações, né? Ler e praticar a palavra e viver de acordo com o que a palavra diz, mas às vezes Deus nos dá direções para a nossa vida e nós nos vemos em condições de não obedecer. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, a Bíblia diz que trabalhar no sábado, né, para guardar o sábado. Eu já vi muitos cristãos tendo dificuldade de guardar o sábado.
Mas Deus chegou para nós e disse: não quero que vocês trabalhem no sábado, quero que guardem o sábado. Eu não tive nenhuma dificuldade, creio que ele também não. Mas eu vejo algumas pessoas não conseguem abrir mão do sábado. Porque é um dia a mais, é um dia que eu posso ganhar mais dinheiro, é um dia que eu posso trabalhar mais. Então, realmente a questão de ser fiel é uma escolha, né? É uma escolha nossa. Mas quando Deus nos faz ressalvas, né? Não quero, Deus já está falando, a palavra dele está falando e Deus está falando em cima disso, né? Tem certos alimentos que Deus fala, não quero que você coma certos alimentos, porque isso vai prejudicar a sua saúde. Prejudicando a minha saúde, eu prejudico o trabalho, né? Se eu sou serva de Deus, sirvo na casa de Deus, estou servindo aqui pessoas, gravando uma live, pregando a palavra. Se a minha saúde estiver prejudicada, vou prejudicar também lá na minha igreja, onde eu sirvo, onde eu ajudo, né? Então, são diversas coisas na nossa vida, né, que tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que eu tenho que estar me relacionando com Deus e sabendo a vontade dele para minha vida, né? Então, muitas vezes nós vamos passar por sofrimento, por tribulações, e nós vamos ter que aprender, né, a não murmurar, não reclamar e fazer tudo debaixo da vontade de Deus, né? Porque fazer as coisas fora da vontade de Deus é o que vai atrair maldições, né? Se Deus já disse, uma certa vez Deus disse, eu não te quero em determinado lugar, é maldição. Só que eu queria estar naquele lugar, né? E aí, foi difícil para mim? Foi difícil, mas eu preferi continuar na obediência e na fé, crendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós desconfiamos, né? Exatamente isso, quando nós desconfiamos de Deus, é o que nos leva a ser infiel, em todas as áreas da nossa vida ali, né? Quando eu desconfio que Deus ele não é capaz de me dar um trabalho, que eu possa trabalhar de segunda a sexta, prover para minha família, manter a minha família, então eu corro atrás de um trabalho que eu trabalhe de segunda a sábado, que eu faça muitas horas extras, porque daí eu tô na força do meu braço, no meu esforço, não é mesmo? Eu não tô confiando que Deus, ele vai me dar um emprego de segunda a sexta e que eu vou ganhar o salário que eu queria, que eu sonhava. Então Deus, ele vai prover. Eu não sei qual é a área da vida de vocês que vocês estão desconfiando que Deus, ele não vai abençoar, que Deus não vai ser fiel. Mas eu venho dizer para vocês que parece frase feita, né? Mas tudo que Deus promete para nós, ele cumpre, irmãos. Ele cuida da nossa casa, da nossa família, ele nos dá livramento, ele supra as nossas necessidades básicas, né? De emprego, de saúde, né? E nós precisamos ser fiel, e ser fiel é algo muito abrangente, né? É mais do que ler a palavra, é mais do que orar, é mais do que a igreja, é mais do que servir na igreja. Nós precisamos ter esse fruto do Espírito em nós, né? Buscarmos nas mínimas coisas ser fiel a Deus, nas pequenas e nas grandes coisas, ser fiel, né? Porque Deus, ele é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu para ti, seja na tua vida ministerial, seja familiar, seja trabalho. E o melhor que nós fazemos é ser fiel a Ele também. Amém? Sermos fiel cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida financeira. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ser fiel. Que nós não venhamos a pensar, a ter pensamentos, né? De sair da vontade de Deus, de sair da direção de Deus, de sermos infiéis. Amém? Porque isso gera maldição, isso não traz bênção, isso traz maldição para a nossa vida, né? E falando de Abraão, Deus pede para Abraão, o filho dele, né? Abraão vai lá e sacrifica teu filho, sacrifica Isaac, me dá ele em sacrifício. Abraão, mesmo em sofrimento, não fala nada para ninguém, vai mudo, calado, arruma lá tudo, coloca o filho lá para sacrificar, e vem um anjo e diz, não precisa sacrificar, Abraão, Deus já proveu o cordeiro. Então Abraão, ele andava sempre em fé e em obediência, e o que Deus dizia para ele, ele fazia. Então sofrimento, dor, muitas vezes nós vamos passar por tribulações,
mas nós precisamos obedecer a Deus. Se Deus nos deu uma direção, se Deus nos pediu algo, né? Nós vamos aprender a estar debaixo, né? Debaixo da providência de Deus ali, né? Mesmo que isso venha nos contrariar, venha nos fazer sofrer, mesmo que a gente não entenda no momento, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então, tem muitos e muitos desafios de nós sermos fiel a Deus, mas vai valer a pena nós sermos fiel a Deus, porque Ele vai nos abençoar, né? E nós não podemos querer somente as bênçãos, né? Porque a bênção vem na área da saúde, na vida financeira, no trabalho, né? Diversas coisas inclui bênção. O que é bênção? Então a gente a bênção, uma bênção ministerial, uma bênção financeira. Geralmente as pessoas ligam a vida financeira bem-sucedida, mas é uma bênção ter saúde, irmãos. É uma bênção a gente poder, né, ter liberdade para fazer as coisas, ter bons relacionamentos com família, com igreja, com tudo. Tudo é bênção, né? Tudo é bom. Quando o que vem de Deus é bom. É isso que nós queremos frisar. Então, vamos declarar o Salmo 91, que eu me passei aqui no tempo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Deus, por esta palavra, por este momento de oração, de louvor, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Pai, ser fiéis aos teus princípios, ser fiel a tudo aquilo que o Senhor nos pediu, Pai. Andarmos em obediência, crendo que o Senhor é o Senhor que provê, o Senhor é fiel. Que nós não venhamos, Pai, a desconfiar da tua provisão, desconfiar que o Senhor não será fiel conosco, porque essa é uma característica tua, é do teu caráter, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender e compreender isso. Compreender, aprender, Senhor, talvez a sofrer sem murmurar, sofrer debaixo da tua vontade, mas sofrendo com a certeza de que o Senhor nos trará as bênçãos, o Senhor trará a provisão, o Senhor trará tudo aquilo qual nós necessitamos, Pai, porque a promessa da vida eterna vem através dos nossos sacrifícios, vem através da nossa obediência, da nossa fé, da nossa fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós não paremos de crer no Deus que provê todas as coisas, no Deus que é bom. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida, cada família, cada adolescente, Senhor, cada criança que está vendo esta live, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos a nos fortalecer por meio da Tua Palavra, cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa saúde, Senhor, para que nós possamos estar na Tua obra, te servindo, te adorando, nos dedicando a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga cura, transformação, que nós possamos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas ações, que elas condigam, Senhor, com um cristão, um verdadeiro cristão. Nós sabemos que os desafios são imensos, Pai, mas nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que é fiel a todos aqueles que acreditam e que obedecem a sua palavra, aos seus mandamentos, às suas direções.
Abençoa cada casa, cada lar. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de briga, de confusão e de contenda no lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles possam, Senhor, estar fortalecidos pela Tua palavra. Estar em paz, fazendo aquilo que o Senhor pediu para eles fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o pensamento que não vem de Deus. Eu repreendo todo o ataque à mente, todo o ataque do maligno, à vida, ao casamento, às finanças, que caia por terra agora todo mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos? Então, pensem sobre isso, sobre o que vocês acreditam que é ser fiel a Deus, né? A gente tem que estar guardando a lei, né? Tá guardando os mandamentos de Deus, os princípios de Deus no nosso coração, para não pecar, né, contra ele. Mas isso é um tema bem abrangente, né? A gente poderia falar daqui na área da saúde, nas finanças, no dízimo, cuidado com a família, mas cada um vai pensando e meditando durante o dia aí quais são os desafios de ser fiel, como é que eu faço para ser mais fiel, como eu faço para continuar e permanecer sendo fiel. Mas o importante é que Deus, ele é fiel, né? E que nós possamos ser fiel a ele também, para nós atrairmos aí o cuidado, a proteção, a bênção de Deus na nossa vida, amém? Para nós não venha atrair maldição, atrair mais dificuldades, né? Então, que nós possamos vencer aí os obstáculos, as dificuldades, que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Um abraço para todos e até a próxima. E deixe seu like para que mais pessoas vejam essa live.